Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto Partiu Passar, aulas para todos. Fique tranquilo, é tudo de graça, não vou te vender curso. Tudo que eu peço é que você se inscreva e deixe o like. Só isso, eu não vou pedir de novo durante o vídeo, a aula já vai começar. Você está em boas mãos. Eu sou o Nakamura, advogado há mais de 10 anos, atuação no Paraná e em Brasília. Sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. E já vamos juntos aí sem perder tempo, pessoal. Classificação das constituições. Esse tema cai em todo concurso que tiver direito constitucional. Não tem como fugir disso. Então eu vou trazer toda a matéria completa, tudo que você precisa saber, só o ouro da Bahia, só o que cai mesmo, e ainda algumas questões e algumas dicas ao final. Então vem comigo. Classificação das constituições. Primeiro de tudo, a gente precisa saber quanto ao sentido. E antes eu desprezava um pouco, eu falava, será que cai? E quando você começa a resolver a questão, você vê que cai muito. Então, quanto ao sentido, você vai precisar, inclusive, decorar ou entender, chame do jeito que você quiser. Você vai precisar saber o sentido sociológico, político, jurídico, normativo, culturalista, mas não só isso, você vai precisar saber o autor também e o que isso significa, porque as questões vão falar, quanto ao sentido sociológico de Carl Schmitt, e você já vê que não é, entendeu? Então você vai precisar, vem comigo, quanto ao sentido sociológico, Ferdinand Lassalle, a Constituição precisa refletir as somatórias reais de poder ou será só uma folha de papel? Esse termo é muito utilizado, então você precisa dar um jeito de gravar. Eu gravava assim, sociológico, Lassalle, amassalha folha de papel. É meio tosco, mas assim, cada um dá seu jeito de gravar. Se você achou ruim, cria o seu, porque você vai precisar lembrar. Sociológico, Ferdinand Lassalle, a Constituição, somatórias reais de poder ou folha de papel, tá certo? Sentido político, Carl Schmitt, político, com 2 T's eu imaginava, Carl Schmittico. É isso, cada um tem seu bizu para lembrar das coisas. A Constituição é uma decisão política fundamental do país, sendo que há a Constituição propriamente dita, o conteúdo constitucional, e leis constitucionais estão na Constituição, mas seu conteúdo não é constitucional. Por exemplo, você já sabe no nosso exemplo do artigo 242 do parágrafo 2º da Constituição, olha só, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Qual a necessidade de ter um artigo desse na nossa Constituição? É uma lei constitucional, porque está no texto da Constituição, mas não é um conteúdo constitucional, não é um direito, uma garantia fundamental, não dispõe nada sobre a organização, né, administrativa, entenderam? Então, sentido político, Schmittico, e Constituição é a decisão política fundamental do país, e ele considera que há a Constituição propriamente dita e leis constitucionais que estão lá, mas não dizem respeito ao conteúdo constitucional. Jurídico, Hans Kelsen, esse aqui você precisa saber. No primeiro semestre de Direito, fui apresentado a Hans Kelsen, não sabia nada de Direito, você já entra perdidaço. E você pega a raiva de um cara que você não pode pegar raiva, que é o Hans Kelsen. Então, o que as faculdades fazem é uma atrocidade com os alunos. Mas estamos aqui para passar no concurso, então vamos seguindo. Jurídico, Hans Kelsen. A Constituição é a norma pura, sem interferência de filosofia, sociologia ou ciência política. Reside no mundo do dever ser e não do ser. Sentido lógico-jurídico é a norma fundamental hipotética, é o pressuposto de validade da Constituição. Já o sentido jurídico positivo, norma suprema, fundamento de validade das demais normas. Geralmente as questões não vão trocar, por exemplo, o sentido lógico-jurídico com o outro jurídico positivo. Então, geralmente, né? Claro que quanto mais alto o salário, mais difícil o concurso. Só que em média, até concurso aí de uns 12 mil reais, olha, se você vir sentido lógico jurídico, sentido jurídico positivo, já pode associar ao sentido jurídico de Hans Kelsen, tá certo? Muito bem. Seguindo então, quanto ao sentido normativo, Conrad Hess.
A Constituição é dotada de força normativa para vincular e impor os seus comandos. Sentido normativo, força de norma, Conrad Hess. Sentido culturalista, eu já vi ele sendo cobrado, viu? Ele é menos cobrado, mas não é por isso que a gente não tem que saber, especialmente porque ele é de um brasileiro. Então ele é cobrado sim. Sentido culturalista, José Horácio Meireles Teixeira. Constituição total, abrange aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, se contrapondo a Hans Kelsen, que achou que ele acreditava que era só Constituição, a norma pura, sem interferência de outras ciências, tá certo? Então, beleza. Tira o print, faz o que quiser, assiste de novo, enfim, bota em 1,5 a velocidade. O importante é você passar. Quanto à origem, então classificação das constituições, agora quanto à origem, também cai muito. Promulgada, fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, constituições brasileiras, por exemplo, 1891, 1934, 46, olha só, a outorgada, imposta pelo governante, não conta com participação popular. Exemplo, as constituições brasileiras, 1824, 37, 67, 69. Lembrando que a de 88 também é promulgada. Eu vou trazer um panorama geral só sobre a nossa Constituição de 88 no final, fique tranquilo. Cesarista, outorgada com participação popular por meio de referendo ou até plebiscito, algumas questões trazem também, tá? Então ela é outorgada, ela é imposta, mas aí tem ali uma participação depois da votação da população para ver se concordam ou não, mas um exemplo é a Constituição chilena. Ela foi feita a partir da vontade do ditador Alberto Pinochet, aí depois ele mandou lá a população, vocês concordam ou não? Se concordar também tá bom, se não concordar, é isso aí mesmo que vai ter para hoje. E a pactuada origina-se de um compromisso firmado entre o rei e o poder legislativo. Nesse caso, o monarca se sujeita aos esquemas constitucionais, uma monarquia limitada, não é aquela que o rei pode tudo. Um exemplo foi a Magna Carta de 1215. Poxa, mas faz tanto tempo, isso cai? Cai, pessoal, cai. Então, a gente tem que estudar para passar. Se você depois passar no concurso e esquecer tudo, não dá nada. Pelo menos o seu salário vai estar caindo, não é verdade? Então, vamos seguindo aqui. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou costumeira. Escrita, também chamada de instrumental. As regras estão em um texto único. É a maioria das constituições, por exemplo, as constituições brasileiras, a Constituição espanhola, a portuguesa e outro. Atenção, porque esse texto único hoje em dia está assim meio que entre aspas, porque os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em 2 turnos pelas casas em 3/5, dos seus membros, também têm força constitucional. Então, é só para você não tomar como uma regra absoluta, tá certo? Mas para a prova, leva isso. Regra em texto único. É só para a vida você saber que também tem os tratados internacionais de direitos humanos aprovado nesse rito. E quanto à forma também costumeira ou não escrita ou consuetudinária, textos esparsos, usos, costumes, jurisprudência. Um exemplo, a Constituição inglesa. Quanto ao modo de elaboração, dogmática é sempre escrita e elaborada em um dado momento por uma Assembleia Constituinte, segundo dogmas ou ideias. Por exemplo, a Constituição de 88. E histórica é também chamada de costumeira e resulta da lenta formação histórica, das tradições de uma sociedade. Exemplo, a Constituição inglesa vai sendo formada, não é feita de uma vez. Quanto à extensão, ela é analítica, também chamada de dirigente, é extensa, prolixa, normalmente traz regras que deveriam estar na legislação infraconstitucional. Exemplo, a nossa Constituição de 88. Então ela é extensa, são muitos artigos, tem artigo que nem deveria estar lá, tá certo? Então, quanto à extensão, ela é analítica ou então ela é sintética. A sintética também chamada de negativa, concisa, breve. É preciso, eu só trouxe aqui porque caem os outros termos também, senão eu nem traria, tá bom? Você tem que saber esses outros termos aqui, quanto à extensão, sintética, também chamada de negativa, concisa, breve. Traz apenas princípios essenciais que se ajustam com o tempo e normalmente dura mais tempo. Exemplo, a americana. Agora, quanto ao conteúdo,
ela pode ser material, também chamada de substancial. No seu texto, só há matéria realmente constitucional, exemplo, americana, que é mais clean, é mais fit, né? Ela não é tão extensa, ela só realmente traz matéria constitucional. Ou também, quanto ao conteúdo, ela pode ser formal. Toda regra contida no texto é considerada constitucional, exemplo, Constituição de 88. Mas é aquilo, traz também lá a disposição do Colégio Pedro II, não é menosprezando nem nada, né, gente? É porque tem tanto colégio aí, se for colocar todos os colégios na Constituição, vocês entenderam, né, gente? Então, quanto ao conteúdo material, só realmente só o ouro da Bahia, ou formal. Tá na Constituição, então é constitucional, mas não precisaria estar lá. Quanto à estabilidade ou alterabilidade, os dois termos são utilizados, tá bom? Imutável, veda-se qualquer alteração. A imutabilidade pode ser absoluta ou relativa por um certo período. Por exemplo, a Constituição Brasileira de 1824 só previa a possibilidade de modificação após 4 anos de sua existência. Então, era um certo período que era imutável. Superrígida, ela é uma posição minoritária defendida por Alexandre de Moraes e, para ele, a brasileira seria mais do que rígida por conta das cláusulas pétreas, tá? Mas não é todo mundo que defende, só que se a banca cobrar super rígida, você já sabe que é essa posição de Alexandre de Moraes por causa das cláusulas pétreas. Quanto à estabilidade ou alterabilidade, rígida exige um processo legislativo mais complexo de alteração se comparadas às demais espécies normativas. É o caso de todas as constituições brasileiras, exceto 1824. Na Constituição de 88, dá uma olhada no artigo 60 sobre o processo legislativo. Por quê? Porque o processo de uma emenda constitucional é mais complexo do que uma lei ordinária, por exemplo, tá certo? Flexível. Não possui processo legislativo mais rigoroso em comparação às normas infraconstitucionais, mesmo processo para alterar uma lei ordinária, por exemplo. Então ela é flexível, ela tem um processo legislativo, mas ele não é mais rigoroso do que as outras leis, tá certo? Semirrígida. Para algumas matérias se exige processo legislativo mais complexo e para outras não. Exemplo, a brasileira de 1824, passado o período de imutabilidade, tornou-se semirrígida. Então, para isso, a organização, tal, é um processo legislativo. Agora, se for tratar disso, era isso que constava lá em 1824. A semirrígida, então, para algumas matérias mais complexas, outras matérias não. E a fixa ou silenciosa. Ela só pode ser modificada pelo mesmo poder que a criou. Não prevê procedimentos para modificação do seu texto. Um exemplo é a espanhola, de 1876, tá certo? Lembrando, eu só trouxe porque cai. Se não, gente, isso aqui é legal de saber para a vida, mas a gente tem que ver o que cai, né? Quanto ao conteúdo ideológico, ela pode ser liberal, também chamada de negativa, preocupa-se exclusivamente em limitar a atuação do Estado, uma atuação negativa, veicula direitos fundamentais de primeira dimensão. Ora, vocês lembram lá no começo, o Estado, né, absolutista, o Estado pode tudo, ele está interferindo em nossas liberdades, então precisamos de uma atuação negativa, precisamos frear a atuação do Estado, então por isso que é liberal ou negativa, né? São os direitos de primeira dimensão. Aí eles veio também quanto ao conteúdo ideológico, a social ou dirigente, que eles perceberam, não basta o Estado se limitar a não entrar em nossas vidas, mas ele também precisa direcionar algumas ações governamentais. Então ele também incorpora os direitos de segunda dimensão, uma atuação positiva do Estado. Constituição Federal de 88. Quanto à ideologia, ortodoxa reflete um só pensamento ideológico, por exemplo, a Constituição Chinesa, ou eclética, também chamada de compromissória. Guarde esse termo, porque tem questão que cobra compromissória, e é fruto da conjunção entre diferentes ideologias de um Estado, exemplo, a nossa brasileira atualmente. Quanto à correspondência com a realidade, o critério ontológico, isso aqui cai muito, tá? Karl Loewenstein, faltou colocar o nome dele, Karl Loewenstein. A normativa, nela a correspondência entre a teoria e prática, haveria o respeito do texto pelos detentores do poder. Por exemplo, Constituição Americana 1787, Alemã de 1949, Francesa 1958.
E nas provas prevalece a ideia de que a brasileira de 88 seria normativa, porque haveria correspondência entre a teoria e a prática. Haveria correspondência entre o texto e o que é feito na prática, né? Aí não cabe a gente ficar criticando, a nossa Constituição é só uma folha de papel, não é vista na prática, o salário mínimo diz que tem direito a lazer, segurança, bababá, bababá. Eu concordo com todas as discussões, mas nesse vídeo e nesse canal estamos preocupados em acertar questões, tá certo? Então, para a prova leva que é normativa, que há correspondência entre teoria e prática, há correspondência entre o texto da Constituição e o que é visto na prática, tá certo? E aí as críticas você faz quando você tiver concursado com dinheiro no bolso, aí você faz um canal e a gente debate, e é isso aí, vamos ser felizes. Nominal, a Constituição seria um documento político sem força normativa, pois os detentores do poder não respeitariam seu texto. É uma mera carta de intenções. Escrever um textinho bonito lá, mas na prática faz outra coisa, né? E também a semântica utilizada pelos detentores do poder como instrumento para seus propósitos de dominação da sociedade. Canutilho chama de Constituição de Fachada, exemplo a brasileira de 1937. Certo? Vamos seguindo aqui. Quanto à finalidade, garantia, a limitação dos poderes estatais garantindo a liberdade, direitos de primeira dimensão. Quanto à finalidade, também pode ser balanço, espelha um certo período político, findo o qual é formulado um novo texto constitucional para o período seguinte, por exemplo, as constituições da antiga União Soviética. E quanto à finalidade dirigente, é um plano para dirigir a atuação política, conta com normas programáticas direcionando a atuação dos órgãos estatais, elenca também direitos sociais de segunda dimensão. Quanto aos sistemas, principiológica, predominam os princípios constitucionais, normas de alto grau de abstração. Podem até existir regras, por exemplo, a nossa brasileira atual. E quanto aos sistemas preceitual, tem como critério básico as regras constitucionais, dando ênfase a elas, embora também pode possuir princípios, um exemplo a mexicana de 1917. Beleza. Quanto à unidade documental, orgânica, também chamada de codificada, ela é escrita e sistematizada em um único documento, exemplo, a brasileira, ou inorgânica ou legal, são vários documentos, exemplo, a israelense. Quanto à origem de sua decretação, homoconstituição, também chamada de autoconstituição, é redigida e aplicada no mesmo país e é a regra geral. Agora, a heteroconstituição, essa cai porque seria a exceção, né? São constituições que surgem por imposição de outros estados. Por exemplo, as Nações Unidas impuseram as constituições da Namíbia, 1990, e Camboja, 1993. Quanto à função provisória ou revolucionária ou pré-constituição, normas estruturando o poder político no intervalo entre um e outro regime, ou definitiva, é o produto final do processo constituinte, como a nossa Constituição de 88. E vamos ver como que isso cai em questões. Olha só, Banco FGV, cargo analista judiciário. Após um conflito armado interno, o grupo vitorioso elaborou nova Constituição para o país Delta. Ato contínuo, submeteu o texto a plebiscito popular. Opa! Daí resultando a sua aprovação por larga maioria. A Constituição, assim aprovada, dispôs que parte de suas normas somente poderia ser alterada com observância de um processo legislativo qualificado mais rigoroso que o das demais espécies legislativas, enquanto que a outra parte poderia ser alterada com observância do processo legislativo adotado para leis ordinárias. À luz da classificação das constituições, a Constituição do País Delta pode ser classificada como? Se você quiser, pausa ou dá um chute aí agora. Eu vou dar 5 segundos. Muito bem. Primeiro estudo, ele falou aqui em plebiscito, só que o plebiscito é antes, né? Então a palavra certa seria referendo, que é referendar algo que já foi apresentado. O plebiscito seria antes, tá? Mas beleza, quanto a isso não tem problema, não é motivo também de anulação. A resposta é cesarista, formal e semi-rígida. Ora, cesarista, né, falou em plebiscito ou referendo, vai de cesarista que não tem erro. E a questão até ajudou, porque não colocou nenhuma outra cesarista, o que geraria alguma outra dúvida, né? Então também formal, porque aí tem
tem a disposição, né, no texto de vários temas, e a semi-rígida, porque parte é mais um processo legislativo qualificado, parte não é tão qualificado, é o mesmo processo para lei ordinárias. Beleza? E aí, então, letra B, ó, como cai para FGV, analista judiciário. Poxa, mas eu nem estou estudando para analista. Cai para tudo, pessoal. Óleo e bate, soldado da Polícia Militar Rio Grande do Norte. A Constituição Federal de 88 classifica-se como uma Constituição. Quiser pausar aí, vou te dar 5 segundos para você dar um chute. Tempo. E a resposta é C, promulgada, escrita e rígida. Essa não estava tão difícil, né, gente? Mas o que que acontece? A promulgada, então, a gente já viu, né? Não tem muita dúvida. Costumeira nem teria como ser, pelo amor de Deus, né, gente? Aí tem que ser escrita. E rígida, por quê? Porque para você alterar lá o artigo do Colégio Pedro II ou para você alterar um outro artigo, é o mesmo trabalho, é o mesmo processo de emenda constitucional, tá? Claro que respeitado as cláusulas pétreas. Mas vocês entenderam que a semi-rígida para alguns temas é mais difícil alterar, para outros temas é mais simples alterar, entendeu? Por isso que é promulgada, escrita e rígida. E se você quer saber sobre a Constituição Federal de 88 e você assistiu até o final, então você vai ser agraciado com isso aqui, ó. A Constituição Brasileira de 88 então você precisa sim saber as classificações anteriores, só que tem questões que vão focar só na Constituição de 88. Então, isso aqui é um bizu muito grande, já tira o seu print, já cola na parede, decora, faz o que você quiser aí. A Constituição Brasileira de 88 é promulgada quanto à origem, escrita quanto à forma, dogmática quanto ao modo de elaboração, analítica quanto à extensão, formal quanto ao conteúdo, rígida quanto à estabilidade, social quanto ao conteúdo ideológico, eclética quanto à ideologia, normativa quanto à correspondência com a realidade, dirigente quanto à finalidade, principiológica quanto aos sistemas, orgânica quanto à unidade de documentação, autoconstituição quanto ao modo de decretação e definitiva quanto à função. Por fim, vou te dar um bizu que ele não contém todas as classificações da Constituição brasileira, mas assim, pelo menos para a prova já te ajuda bastante. É o que está escrito aí, né? É para, né? E de escrita, PR de promulgada, A de analítica, O de formal, D de dogmática, E de eclética, R de rígida. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Essa aqui é o Partiu Passar, aulas para todos. Só deixa o like aí, pessoal. É de graça, não vou te vender curso, eu vou entregar todo o ouro aqui, porque ensinando a gente também aprende. É só para ajudar mesmo. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Assista essas aulas novamente em 2x. Não perde tempo não, tá? Coloca aí numa caminhada, coloca quando você estiver pegando transporte público, pegando estrada, vai dar tudo certo. Essa aula é para você, é de graça. Faz o que você quiser com ela e compartilha com os amigos aí, que isso aí ajuda também ao canal, beleza? Isso aí ajuda a me dar sentido no que eu tô fazendo. Porque se ninguém curtir também, eu já paro com isso aqui e vou fazer outra coisa da vida, beleza? Estamos juntos, é nóis.